Everything, everything, everything I touch will break. Então beleza, você ganhou uma orquídea, mas você ganhou uma espécie no meio de 35 mil espécies. Você acredita que as orquídeas são tão variadas assim? Você tem orquídeas que são grandes, enormes na verdade, com raízes gigantes que gostam de ficar do lado de cachoeiras, orquídeas que gostam de ficar do lado de cachoeiras e outras que não gostam ou não topam nem um pouco umidade. Essas daqui são as que Deus fez, 35 mil espécies. Mas na verdade você tem mais 100 mil espécies de híbridos. Os híbridos eles podem acontecer na própria natureza, quando um inseto poliniza uma planta, vai para outra e surge uma terceira, ou quando tem a interferência do homem. E você vai ter diversos tipos, até mesmo orquídeas azuis, para você ter uma noção de tão variado que são elas. Vamos conhecer agora o que faz uma orquídea ser uma orquídea. Aqui você está vendo que tem um broto. Na verdade, essas daqui eram brotos, elas abriram hoje à noite. Você tem um broto, olha como que ele é fechado. Você tem um broto aqui, ó, ele já está saindo, ele já está abrindo. O que é que está fechando, o que está segurando esses brotos? Você vai ver que atrás dela, você vai ter 3 pétalas, que elas são especiais. Essas pétalas, na verdade elas chamam sépalas, elas são as que fecham o broto, são aquelas que estavam segurando o broto, para ele continuar fechado. Depois dessas 3 sépalas, você vai ter mais 3 pétalas aqui na frente. Mais um tem um nome especial. Essa aqui, geralmente, na Phalaenopsis, esse coloridão aqui, que faz até um chifrinho aí, é o labelo, que é ele que vai estar colorido. Então, o que faz uma orquídea ser uma orquídea? Aqui, nessa floração bonita, você vai ter, então, 3 pétalas, que é a que segura o broto, e vai abrir, vão ter 2 pétalas e um labelo. Então, o que é mais fácil você fazer? É mais fácil você tirar uma foto da sua orquídea quando ela tiver já com a floração, porque vai dificultar um pouco mais se a gente só tentar ver a folhagem dela. Essa daqui eu comprei bem perto de um feriado onde tinha bastante Phalaenopsis. Você percebe que, aos cuidados que eu estava dando, olha como que a folhagem ela fica dura, ela fica bonita. Olha a diferença dessa daqui. É falta de água? Também, mas na verdade a gente vai fazer um enriquecimento depois na adubação com cálcio, para ela ficar bem forte. As Phalaenopsis, elas não têm um pseudobulbo. Calma, que eu vou explicar para vocês o que é o pseudobulbo. Você percebe que a Phalaenopsis, ela tem uma folhagem de um lado, do outro, de um lado, do outro. Se eu começar a tirar essa folha, essa folha, essa folha, vocês vão perceber que na verdade não tem nada segurando aqui. É uma folha sobreposta na outra. Então essa aqui é a Phalaenopsis, ela não tem pseudobulbo, ela tem essa folha mais carnosa, parecendo uma suculenta. E a gente vai ver como que a gente pode entender um pouquinho mais quando a gente conversa o plantês, a maneira como que a planta conversa. Então, ó, você percebe, essas duas são Phalaenopsis, certo? Não tem pseudobulbo, não tem nada. É a foliação mesmo, ok? Essa daqui não é uma Phalaenopsis. Esse daqui é um Essa daqui não é uma Phalaenopsis. Esse daqui é um Dendrobium. A diferença desse daqui, que é gritante, você percebe que a folhagem ela não está sobreposta. Ela está grudada num pseudobulbo. O que é o bulbo? O bulbo, na verdade, é onde a planta ela guarda os nutrientes dela e a água. Um bulbo verdadeiro é aquele bulbo que fica debaixo da terra. Você conhece ele, ó. Por exemplo, o alho, a cebola, eles são bulbos verdadeiros, eles ficam escondidos embaixo da terra. Esse daqui não está escondido embaixo da terra, ele está exposto, o bulbo. Por isso que a gente chama de pseudo ou falso bulbo. É aqui que ela vai armazenar os nutrientes dela. Você percebe que por ela ter esse pseudobulbo, a foliação ó, já é um pouco mais diferente. Você consegue até dobrar, não é? Não é o que acontece na Phalaenopsis. Se você for dobrar ela, você vai quebrar. Beleza, então você sabe, eu dei 2 exemplos para vocês, do que tem pseudobulbo, do que não tem pseudobulbo. O que isso interfere na maneira como você vai cuidar da sua orquídea? Essa daqui, como ela não tem um lugarzinho que ela vai armazenar os nutrientes e a água, o que ela vai precisar? Ela vai precisar que você deixe ela num local com mais umidade.
Então, por isso que a Phalaenopsis é muito importante você deixar ela num lugar úmido. Se a sua casa for seca, por exemplo, o que você vai fazer? Você pode borrifar água, principalmente na parte de baixo, onde tem as nervuras e onde ela vai absorver mais água, e adubação. A adubação foliar, que é onde você taca nas folhas, você sempre vai tacar na parte de baixo aqui, ok? Essas plantas aqui com o pseudobulbo, elas já não vão precisar tanto assim de você colocar elas num local com muita umidade ou com muita água. Essa é a diferença então. Essas daqui, elas vão precisar de mais umidade, essas daqui nem tanto, porque elas são tipo uma suculenta. Elas colocaram os nutrientes e a água dentro do pseudobulbo. Outra coisa que você não pode fazer, é muito importante você não fazer isso. Bom, por que a minha Phalaenopsis, por que a minha orquídea, ela começa a soltar as raízes para fora? A maioria dessas plantas orquídeas, elas são epífitas. O que é uma planta epífita? É a planta que na natureza se acostumou a crescer em cima de árvores. Então, na verdade, a gente vai ver isso no vídeo que vai falar sobre substratos. Essas plantas, você precisa deixar elas num ambiente que simule uma árvore. Essas plantas na natureza, elas vão abrir as raízes dela para tudo que cair aqui e virar adubo. Então pode cair um cocô de passarinho, pode cair folha, pode cair fruta seca, tudo que cair de uma árvore vai cair em cima dessas raízes, ela vai pegar para absorver. Então, se ela está saindo aqui, significa que aqui está apertado o local para ela? Pode ser, mas na maioria das vezes não é isso que está acontecendo. Na maioria das vezes é porque a planta ela foi projetada, está programada para expandir as raízes para outros locais. Então essas foram as dicas gerais que a gente tem que dar para você no mundo das orquídeas. Sempre acompanhe vídeos novos essa semana, todos os dias até sexta-feira, às 7 horas da noite, vai ser liberados vídeos que vão dar dicas de como você pode cuidar das suas orquídeas. Dicas de substrato, de vaso, dicas de arranjo, iluminação. E lembre sempre, compre plantinhas com a gente. Ajude a divulgar esse canal, se inscreve aí, ativa o sininho. E você também tem as nossas redes sociais, entre em contato com a gente, que a gente envia as nossas plantas para todo o Brasil.